Oi, gente, vamos falar sobre os antiácidos. A última vez que eu falei foi sobre o AINES, né? AIES, os anti-inflamatórios esteroidais. A gente falou sobre o AIDS, os anti-inflamatórios não esteroidais, depois os esteroidais, e vamos falar dos antiácidos. Eu não me lembro se eu falei dos antiácidos, mas como esses vídeos que eu faço é só para eu rever o que eu já vi e memorizar mais ainda. Então, assim, todos nós estamos em processo de construção, né? Então, assim, separei algumas coisas aqui pra gente falar. Tá, título, antiácidos. Gente, a primeira coisa que a gente fala, quando a gente vai falar de alguma coisa assim, envolvendo os fármacos ou qualquer outro fito ou suplemento, a gente primeiro precisa saber como é que funciona o nosso corpo e como esse suplemento ou fito ou medicamento funciona ali em cima daquilo, certo? Então vamos entender. Toda vez que a gente olha uma comida, na hora que a gente olha, ativa aqui no nosso cérebro numa área que vai dar sinal para o nosso bulbo, na parte do cérebro, onde vai ativar um nervo muito conhecido hoje, assim, para quem está estudando a parte toda de intestino, chamado nervo vago. O nervo vago, ele é um nervo que começa aqui no cérebro e vai até lá no intestino. Ele comunica, é a comunicação do cérebro com o intestino. Já ouviram falar que o intestino é o segundo cérebro? Então, esse nervo vago que faz essa comunicação. Então, olhou para a comida, já há uma liberação de algumas substâncias que a gente vai falar. E aí, quando há essa liberação de substância e o momento da mastigação, na hora que você já está comendo o alimento, vai acontecendo outros processos. No trato gastrointestinal, esse nervo vago que vai daqui até o intestino, através do nervo vago, o cérebro libera uma substância chamada acetilcolina. Essa substância a gente chama de neurotransmissor, certo? Que vai proporcionar algumas sínteses de algumas secreções e movimento, motilidade. O intestino vai começar a ter aquela motilidade, o movimento muscular. A acetilcolina, ela faz isso, ela tem várias funções entre essas funções, esse movimento, essa motilidade que a gente chama. Quando você está mastigando, você está estimulando o intestino também a ter essa motilidade. A tua mastigação, aquele movimento que tem aqui de deglutição, mastigação, o teu intestino já está sendo movimentado e está fabricando secreções que vão ajudar na digestão desse alimento que você está comendo. Então, começa já por aqui, ó. A digestão já começa no olhar. Quando você olha, você já está salivando, já está se liberando saliva e você nem sabe, mas lá no seu intestino, através desse nervo que vai daqui até o intestino, liberado um neurotransmissor chamado acetilcolina, a gente já começar para digestão. Viu no que tu olha? Presta atenção. Então, minha gente, muita coisa acontece. Esse neurotransmissor que tem lá no teu intestino, que vai ser iniciado lá no teu intestino, ele vai ter um efeito em algumas células do teu estômago. Entre elas, uma célula chamada célula G, porque ela vai acionar a gastrina, um hormônio chamado gastrina. Vai ter um efeito em cima de uma célula chamada enterocromafins, que vai liberar a histamina, que é uma amina, depois a gente conversa, a gente diz sobre histamina, e vai ter um efeito também sobre uma célula chamada célula parietal do teu estômago, que é o que vai gerar mais tarde o ácido clorídrico do teu estômago. Sem esse ácido, nós não conseguimos digerir totalmente as proteínas, certo? Proteínas precisam ser digeridas para não dar problema lá no intestino depois.
Por que a gente tem que ter um ambiente ácido no estômago? O teu estômago ele tem que ser ácido, ele não pode deixar de ser ácido. Mas ele não tem que ser um ácido que tu sinta dor, entendeu? Ele tem que ser um ácido que você não perceba que esteja ácido lá dentro. Por quê? Primeiro pela defesa, né? Que se você comer alguma coisa que tem algum patógeno, ele morra ali naquele ácido. Segundo, para poder digerir tuas proteínas, é importantíssimo. Tu não pode chegar no intestino com moléculas grandonas de proteína, de peptídeos lá, não pode. E segundo, por quê? Porque do teu pâncreas tem uma substância chamada, por exemplo, pepsinogênio. Pepsinogênio, que vai se transformar em pepsina, é uma enzima que vai digerir os peptídeos das proteínas. Para ser transformado de pepsinogênio para pepsina, precisa de um meio ácido. A gente precisa dessas enzimas no nosso estômago, entendeu? Para digerir as proteínas. É importante isso. Então, nesse processo todo, a presença de histamina no estômago ali é importante, na parte toda da mucosa do estômago é importante, porque é a histamina que vai fazer com que apresente uma situação que a gente chama de bomba de prótons. Vai aparecer um monte de H+, lá, um monte de Hzinho, que depois vai ser unido ao cloro e vai formar o ácido clorídrico, que vai gerar um ambiente todo ácido, que é necessário para o nosso estômago. Mas preste atenção, esse ambiente ácido, ele é gerado na hora que a gente já vai começar a fazer a digestão. O ambiente ácido não é gerado na hora que você não está comendo, entendeu? É gerado a partir do momento que você olha para a comida, acontece em segundos, vai acontecendo. Vem aqui para o cérebro, ativa a acetilcolina vai, ativa lá a enterocromafins, que vai ativar a estamina ativa a célula parietal, que vai jogar os Hzinhos lá e preparando já o ambiente para a chegada da comida. É isso que vai acontecer. É uma cascata que eu vou te dizer. Eu tenho que fazer esse vídeo para poder decorar melhor. Por isso que quando a gente toma um anti-histamínico, é remédio para alergia, pensa que o teu estômago não vai ficar ácido. Porque quem ajuda na acidez do estômago é a histamina. Se você tomar um antihistamínico, o que acontece? Não há bomba de prótons, o estômago não fica ácido, né? O muco que tem no estômago protege contra essa situação de acidez, que faz com que o estômago não fique corroído pela acidez. Se acontecer alguma coisa no muco do teu estômago, como por exemplo uma bactéria comendo muco, como a Helicobacter pylori, aí você perde a proteção e o meio fica ácido e fica se corroendo. Entendeu? O que é H. pylori? Eu não sei se vocês lembram quando eu falei sobre os anti-inflamatórios, AINES, não esteroidais, como por exemplo o cataflam, esses diclofenaco e tal, eles, como eles são anti-inflamatórios, eles diminuem a COX-1, que fazia com que o muco do estômago fosse liberado, que ajudava no muco do estômago. Então, quando você toma um anti-inflamatório, o anti-inflamatório acaba com o efeito da COX-1, ou seja, diminui o muco do estômago, o estômago fica sem muco, a acidez está alta, porque o estômago está gerando a bomba de prótons, a acidez está alta, e aí você sente dor. Por que você acha, então, que quando a gente vai tomar um anti-inflamatório, às vezes, que é muito tempo, aquele anti-inflamatório, até um anti-inflamatório potente, quando a gente vai tomar, por que o médico pede pra gente tomar um omeprazol? A gente já vai dizer quem é um omeprazol, entendeu? Mas o muco, a diminuição de muco, ou por causa de um remédio que você está tomando, um anti-inflamatório, ou porque você tem uma bactéria que está comendo o muco do estômago, a diminuição de muco faz com que a acidez, logicamente, aumente, que é o muco que protege o estômago, né? Da acidez a acidez do estômago é normal. O teu estômago tem que ser ácido para poder digerir as proteínas. Então, quando diminui o muco, a acidez, logicamente, prolifera e aí o estômago mesmo se corrói. Isso a gente chama de gastrite,
que vai se prolongando, pode virar uma úlcera, Deus o livre, um câncer, entendeu? Então, a gente tem que pensar nessas situações. O estômago precisa ser ácido. O muco que não pode faltar, entendeu? O muco não pode. Também a gente pode falar sobre os alimentos que irritam a mucosa do teu estômago, como corantes, embutidos, produtos com muito leite, derivados, carnes vermelhas, pode até aumentar a inflamação, né? Leite, né? Açúcar, muito açúcar. Falei do leite, falei do açúcar. E os condimentos fortes, como por exemplo, pimenta. A pimenta é um condimento forte, irrita a mucosa do estômago. Não é só a Helicobacter pylori e nem só a medicação. A gente também precisa atentar para não ficar. Como é que eu li num livro que fala dispépticos? O que quer dizer dispépticos? Na época que escreveram esse livro, a autora falava dispépticos. E as pessoas diziam dispépticos. Por quê? Porque peptídeo vem de proteína. São pedaços de proteína. E no estômago é quebrado proteína. Entendeu? No estômago é quebrado proteína. Então, a pessoa dispéptica é que não consegue quebrar proteína porque não tem acidez no estômago. Olha aí. Depois coloco aqui a lista dos alimentozinhos, tá? Que fazem mal para a mucosa do nosso estômago. Mas vamos ao assunto que é os antiácidos. Existem classes de antiácidos. Eu já expliquei como é que funciona a acidez no nosso estômago, como é que inicia a acidez no nosso estômago através da ativação de células do nosso estômago que vai liberando certas substâncias. E essa ativação começa aqui, ó. Quando a gente olha, ativa no cérebro, vai pro bulbo que tem o nervo vago, vai no intestino, acetilcolina, que vai ativando as células do estômago. Então, aqui, eu não sei o nome de todos, então tá anotadinho aqui. Os antiácidos, só antiácido mesmo, que é antiácido. Hidróxido de alumínio, carbonato de alumínio, hidróxido de magnésio, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, leite de magnésio. Geralmente essas pessoas tomam isso para diminuir a acidez do estômago. O que vai acontecer? A digestão das proteínas vão estar prejudicadas. E o intestino vai sofrer, tá? Porque a proteína vai chegar grande lá no intestino. Tá. Na verdade, era para ser cuidado da mucosa da pessoa. A pessoa tem que cuidar da mucosa que foi destruída ou por uma alimentação muito pesada, com aqueles alimentos que eu falei, ou por acesso a medicamentos como antiácido, como anti-inflamatórios, ou por acesso a uma bactéria como a Helicobacter. Destruiu a mucosa, o estômago não ficou protegido, apareceu a acidez das claras, que o estômago sempre está ácido, né? Apareceu a acidez das claras, aí a pessoa vai ter que tratar, porque dói. Eu mesma tive vários processos de gastrite antes de conhecer um pouco mais. Eu tive. Então, dói, a dor dói mesmo, é ferida mesmo, entendeu? E aí a gente toma isso, hidróxido de alumínio. Cansei de tomar hidróxido de alumínio. Esse é um dos tipos, uma das vias que se toma para poder diminuir a acidez. Existe uma classe chamada cimetidina, ranitidina, famotidina e nisatinina, que são a classe que diminui a liberação do H2, que tem no meio lá para poder ajudar. Diminui a presença do H2, que é importante no estômago para a formação da acidez, tá? E tem os inibidores da bomba de próton, do H+, o H+, que vai se unir ao cloro e vai formar o ácido clorídrico. Esses inibidores da bomba de prótons costuma ser o omeprazol, o pantoprazol, sucralfato, quelato de bismuto, misoprostol, lansoprazol, propantelina, benzimidazol, entendeu? Todos esses, eles fazem com que o H+ não se una ao cloro e não forma o ácido clorídrico,
entendeu? Então, não há formação do ácido, não há formação do ácido no estômago. E isso gera, como eu falei, um certo prejuízo, porque você vai comer e não vai ter acidez para poder digerir as suas proteínas. Aí a proteína chega em forma de peptídeo até no intestino, que não é para chegar como peptídeo, é para chegar como aminoácido, a menor unidade da proteína. Quando chega lá no intestino, o intestino diz, espera aí, é um patógeno, é um agente errado, bora atacar. Aí começa uma inflamação. Entendeu? Então, antiácido, esses são os antiácidos que eu tô falando para vocês, que a gente precisa... Ai, mas como é que eu vou cuidar dessa acidez? Tá doendo muito. Tem modos menos danosos, até fitoterápicos também, que ajudam. No primeiro momento agudo, pode até se entrar com um antiácido desse, mas não é para ficar eternamente tomando omeprazol o resto da vida, como eu vejo a maioria do pessoal fazer. Entendeu? Então, vamos falar dos efeitos colaterais dos primeiros que eu falei, dos antiácidos, aqueles que é hidróxido de alumínio, que pode ter um efeito colateral de constipação intestinal, pode causar lesões ósseas, hidróxido de magnésio pode causar diarreia, carbonato de cálcio pode ter um efeito rebote, aumentar muito o cálcio no nível sanguíneo, bicarbonato de sódio pode ter distensão gástrica, cólicas, flatulência. Então, já naqueles outros antagonistas do H2, que é a cimetidina, ranitidina, famotidina, nisatinina, eles podem causar, eles são indicados para úlceras, né? Quando tá muito assim, tá muito ruim a pessoa, eles passam esse tipo de antiácido. Eles podem inibir as histaminas, né? Porque a histamina que gera o H+, né, que é o H ali, então eles inibem o efeito da histamina, então não tem secreção ácida, então não é a quebra, como eu falei, não há fabricação de pepsina, enzima para poder quebrar a proteína, assim também como tem a baixa absorção de certos minerais, como o ferro, o cálcio, o magnésio, a vitamina B9, o ácido fólico no caso, a vitamina B12, a vitamina B1. Você começa a ficar carente, porque não há absorção. É o mesmo que você fazer uma bariátrica, porque algumas bariátricas cortam uma parte onde havia mais esse ácido, onde havia mais absorção desses nutrientes, e você cortou, então diminuiu a absorção. É a mesma coisa que acontece quando você toma esses antiácidos que inibem a bomba de prótons, né? Enquanto esses últimos que eu falei fazem com que não haja a liberação do H2, os inibidores da bomba de prótons têm ação mais eficaz, como quem são eles? Omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, tudo que é zol. Eles fazem com que realmente não haja nada de acidez, porque não vai haver fabricação do hidróxido, do ácido clorídrico. Há realmente um prejuízo nessa... Mas, assim, a gente tem que levar em conta a questão da dor do paciente. Na verdade, o que era para ser feito era para estimular a fabricação do muco, para o muco voltar a proteger o estômago, né? Era para estimular isso. Não só a diminuição da acidez, mas sim a fabricação do muco. Só que às vezes a pessoa vai com tanta dor, que eles dão logo esses antiácidos para poder aliviar. Mas seria o ideal dar um antiácido, mas já gerando a fabricação de muco no estômago para poder ir protegendo, e a acidez é normal, porque tem que ser ácido o nosso estômago. Então, quando eles tomam os inibidores da bomba de prótons, eles seguram um hormônio chamado gastrina, que é o que proporciona a acidez, ajuda no início da acidez também. Quando a pessoa está tomando por muito tempo esses óleos da vida, e tiram de uma vez, eles sentem logo a dor, porque a gastrina está segurando, e quando eles tiram, a gastrina joga de uma vez o ácido. Aí, tá doendo muito, não vou aguentar.
Por quê? Porque tá segurando. Então, joga de uma vez, a pessoa não sabe? Teria que ir tirando devagar, estimulando a produção do muco para poder a pessoa sair, desmamar esse tipo de medicamento e não continuar. Gente, eu tive gastrite várias vezes na minha vida. Eu sofria demais de gastrite. Então, eu não conhecia a função da nutrição. E eu ia muito no gastro, né? E eles são profissionais envolvidos com essa parte aí, mas não assim, eles indicavam quais as comidas que eu não tinha que comer. Mas não tinha aquela desenvoltura para dizer, come assim, come assado, porque é a função do nutricionista ou do nutrólogo também, né? Então, assim, eu sofri muito de gastrite por muitos anos. E geralmente o protocolo que existe para quando a pessoa tem gastrite é o uso dos inibidores da bomba de prótons junto com antibiótico, olha só. Por quê? Porque principalmente eu tive Helicobacter, eu tive acesso a Helicobacter no meu estômago, né? E tinha que matar a bactéria. Tinha que pelo menos diminuir a bactéria. Então pensa, eu tomava antiácido pro estômago e tomava antibiótico, que não matava só Helicobacter pylori, matava também as bactérias boas do meu intestino que me ajudam. Não demorou muito para eu ter os efeitos colaterais de tudo isso, né? Então, assim, a gente precisa de medicação no momento agudo? Lógico. É necessário uma medicação no momento agudo. Mas a gente tem que entrar com paliativos para a gente ir na causa. Qual é a causa? É uma bactéria? Então vamos, sim, antibióticos, mas vamos restaurar o muco do estômago. São alimentos que estão irritando? Retire os alimentos que estão irritando. São medicações em excesso que está sendo feito? Então retire essas medicações em excesso. Mas não vá só no agudo, vá também na causa, para poder ajudar no contexto geral. A gente precisa entender que a digestão começa na boca. Amido, aqui carboidrato e pouca coisa de lipídio. Aí depois vai pro estômago. No estômago é a digestão das proteínas. Proteínas é nosso tijolinho. A gente precisa de proteína para viver. Porque a gente é feito de proteína. Digestão das proteínas. É preciso haver uma boa digestão. O teu estômago precisa estar ácido. Que você não sofra com acidez. Que tenha muco no seu estômago para lhe proteger. Depois, passa ali pro duodeno. Saída do estômago pro duodeno. Ali no duodeno vem tudo. Digestão das proteínas, carboidratos, lipídios. Porque vem a bile. Vem lá do fígado a bile, o pâncreas joga várias enzimas, o que é pepsinogênio vira pepsina, vira na entrada na entrada do intestino, entendeu? Então, assim, precisamos cuidar do que a gente está comendo, precisamos cuidar da acidez do nosso estômago, a proteína não pode chegar de forma grande no intestino, o carboidrato não pode, vamos mastigar bem, porque a gente só tem dente aqui, a gente não tem dente no estômago, a gente precisa fazer uma excelente digestão, para quando chegar no intestino, ser bem absorvido. Nosso intestino precisa estar bem também, para poder, é lá que é absorvido, é lá que os nutrientes são absorvidos por restante do nosso corpo inteiro. A gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente consegue absorver, entendeu? Então, é isso que eu tenho para trazer dos antiácidos, viu? Obrigada aí.